que eu vou abordar, né? Qual que é o objetivo? É abordar um pouco sobre a questão da micro e pequena empresa. Não a questão tributária, porque hoje a questão tributária tem que estar muito dissociada da questão contábil, mas abordar mais a questão contábil. Não que a questão tributária não seja relevante, é que o foco, na verdade, vai ser mais a questão contábil, né? Primeira coisa que eu queria falar é que vai ter muita mudança para a micro e pequena empresa na área contábil. A primeira mudança é a dissociação da contabilidade com a questão tributária, isso já desde 2013, com uma exigência a partir de 2013 que as empresas façam, e isso é algo muito importante. Por que isso? Porque, da mesma forma que as micro e pequenas empresas, as grandes empresas já passaram por um processo dessa dissociação, dessa separação, digamos assim, entre a questão tributária e contábil, porque o Brasil tradicionalmente sempre teve essas duas coisas muito juntas, essas duas coisas muito agregadas. E o que aconteceu? Com a 11638/2007, com a 11941/2009 e com todas as normas contábeis agora, cada vez mais tende a ser separado, segregado isso, com uma harmonização internacional. Só que tem uma diferença. As micro e pequenas têm que seguir, ou melhor, as micro e pequeno porte, na verdade, porque é uma confusão entre o que é pequena e pequeno porte. As micro e pequeno porte, elas têm que seguir a ITG 1000, as pequenas e médias seguem a NBCTG 1000 e as outras seguem 46 normas, mais as 30 normas de auditoria, mais uma série de legislação. Isso faz com que tenha grandes mudanças para as empresas. Que mudanças são essas, né? Que são exatamente a harmonização internacional. Primeiro, há uma tendência de crescimento do mercado para as empresas e para os profissionais. As empresas passam a conseguir fazer seu demonstrativo de forma que pessoas de outros países, tudo mais, compreendam essas demonstrações, facilita esse entendimento, mas não facilita a contabilização, porque há muito mais detalhe, muitas observações a serem seguidas, se valoriza muito mais a essência do que a forma. Os professores devem ter, inclusive, abordado bastante isso, porque abordaram, inclusive, quando eu fiz o curso já, porque a essência sobre a forma é algo muito relevante para a concepção contábil, requer um aprendizado contínuo, uma maior transparência, uma maior competitividade e uma valorização da profissão atual. Então, esses são os impactos, né? E aí uma pergunta, né? O que é uma empresa, uma pequeno porte ou uma microempresa? As microempresas, hoje, do ponto de vista contábil, elas são classificadas da mesma forma que a tributária. Ou seja, são empresas que têm um faturamento anual até 360 mil e pequeno porte de 360 mil a 3,6 milhões. Isso anual. As médias empresas, ou pequenas, classificadas pela NBCTG 1000, são aquelas que não necessitam publicar. Então, se a empresa for maior do que esse porte e não necessitar publicar, elas têm que seguir a NBCTG 1000. E quem não necessita publicar? As grandes. Quais são as grandes? Com ativo superior a 240 milhões, ou receita bruta superior a 300 milhões ano, no caso. Elas têm a obrigação de divulgar. E as empresas também de capital aberto, além de algumas empresas específicas, como as financeiras, enfim, algumas que a lei observa. Bom, e qual é o impacto de tudo isso? Primeiro, todas as empresas têm que fazer os seus demonstrativos contábeis. Isso para o Brasil vai ser um desafio muito grande. O Brasil é o primeiro país da América Latina que obriga as micro e pequenas empresas a fazerem as suas demonstrações contábeis. Então, o Chile agora está seguindo, nós temos outros países, o México está no mesmo caminho, os outros países da América Latina estão indo atrás, porém, o Brasil é o primeiro. Isso, eu tenho inclusive uma aluna que ela fez um trabalho sobre a dificuldade de elaboração dessas demonstrações. Imagina o profissional, no caso da cidade de Motugaba, na Bahia,
e ela fala o seguinte, que na região não tem contador. Né? Num raio de 90 quilômetros tem um profissional de contabilidade que não está na área, que é contador, e tem um técnico em contabilidade, e não tem mais ninguém. Se nós viermos para São Paulo, assim, São Paulo tem bastante, né? São Paulo não é verdade, também tem falta. Então, nós vamos ter que qualificar pessoas, formar profissionais para poder atender a questão da micro, pequena e média empresa, porque elas vão ter que elaborar as demonstrações contábeis. Que demonstrações são essas, né? No caso das micro e pequenas, é o balanço patrimonial. Elas têm que apresentar um plano de conta simplificado, que elas já apresentam, fazer a escrituração, que teoricamente já é feita. Digo teoricamente, porque muitas não fazem. A demonstração do resultado do exercício, notas explicativas, e também está sendo exigida uma carta da administração de compromisso em relação aos procedimentos. Para as empresas as pequenas e médias empresas, no caso, elas vão ter que fazer esses demonstrativos, que é balanço patrimonial, DRE, a demonstração de resultado abrangente também, as notas explicativas, a demonstração de fluxo de caixa, e sugere-se que ela faça a DVA. No caso, por que fazer as demonstrações? Primeiro, porque as demonstrações, segundo a própria NBCTG-1000, elas oferecem uma posição financeira da empresa. Elas mostram o desempenho, elas mostram o fluxo de caixa da entidade. Em segundo lugar, porque elas mostram o resultado da diligência da administração. Mostra a administração pelos recursos confiados a ela. Isso segundo a NBCTG-1000. Eu acrescentaria outros aspectos, como, por exemplo, a busca pelo financiamento, a divulgação de resultados para os sócios investidores, informar os funcionários terceirizados, fornecedores e sociedade em geral, para tomar decisão. Elas vão auxiliar, inclusive, apesar de ser contábil, elas vão auxiliar na parte tributária, porque o SPED está sendo exigido. Inclusive, as empresas de lucro presumido, no caso da retirada acima da presunção, elas vão ter que mostrar, vão ter que contabilizar, apresentar SPED já, de imediato. Isso faz com que elas todas necessitem de demonstrações contábeis, o que é uma grande oportunidade para os profissionais, o que é algo muito bom para o desenvolvimento do país, que aumenta a competitividade. O que nós achamos só é que é o seguinte, tem que ter mais controle, tem que ter mais acompanhamento, tem que ser feito mesmo, porém tem que ser revisto toda a questão tributária. Como nós não estamos discutindo a parte tributária, não abordaria isso, mas tem que ser revisto, porque a carga tributária no Brasil ela é muito pesada. Né? Então, as demonstrações contábeis, de forma geral, elas são muito importantes para a tomada de decisão, para o planejamento empresarial. Tem alguns instrumentos que são fundamentais, inclusive, para ampliar a transparência em relação não só à questão interna, como externa, e para permitir comparabilidade. Quando você tem o balanço patrimonial de vários anos, a DRE de vários anos, você compara não só o desempenho não é se estou bem hoje, mas o desempenho é como que você vem durante os anos se desenvolvendo, e você permite uma comparação também com concorrentes e outros. Eu acho que o Brasil só tem a ganhar com isso, né? Essa obrigatoriedade, ela é os contadores, eles são obrigados, os profissionais de contabilidade, a fazer essa contabilidade, de apresentar esses demonstrativos, e há uma cobrança em relação a isso. Inclusive, a própria relação das empresas com os contadores, com os profissionais de contabilidade de forma geral, tem que mudar. Por quê? Porque nós não podemos ter uma relação, isso não é geral, isso não é para todos, claro, mas como tem ainda algumas empresas que acreditam que o contador é simplesmente alguém que vai fazer uma operação técnica e pronto, e que não tem grande relevância, nem o seu demonstrativo tem grande relevância, ou que vai recolher tributos. Ele é muito mais do que isso. Ele é alguém que vai tomar decisão, ele é alguém que vai estar construindo a empresa de forma conjunta, que vai estar fazendo os demonstrativos. Então, ele passa a ter um papel muito diferenciado nesse cenário
globalizado e nesse cenário de harmonização internacional. E aí eu digo o seguinte, que essas micro e pequenas empresas, elas têm muitos desafios. Que desafios que elas têm? Primeiro, muitas encerram suas atividades hoje com menos de um ano de existência. E elas, com esse demonstrativo, elas podem auxiliar para poder estar oferecendo uma condição melhor, um planejamento melhor, que não consiste só num planejamento, um plano de negócio, consiste mais que isso. Consiste em elaborar essa série de demonstrativos, inclusive a previsão orçamentária, a previsão em relação aos demonstrativos e tudo mais. O que acontece? O empresário hoje, não estou falando de todos, claro, mas de forma geral, ele tem uma falta de visão gerencial adequada, principalmente tem empresários que às vezes abrem sua empresa por uma dificuldade de colocação no mercado, ou porque sonham com algo, como, vai ser mais tranquilo, eu trabalhava demais na empresa, agora vou ser empresário. Tem casos também de micro e pequenos empresários que conhecem muito o seu negócio e acham que só conhecer o negócio basta para ele ser empresário. E não conhecer a parte financeira, a parte contábil, o que é um erro muito grande. E o papel do contador, ele é muito forte nesse sentido. Desse microempresário que tem um papel fundamental no país. Mas nós temos noção, hoje, mais de 96% das empresas que exportam são micro e pequenas empresas. Então, é importante toda essa mudança em termos do cenário brasileiro. Os administradores têm muita dificuldade de prever um fluxo de caixa. Eles têm falta ou dificuldade em obter um crédito das instituições financeiras. Eles têm problemas de ordem fiscal, de ordem tributária, até por desconhecimento. Aliás, eu acredito que grande parte é por desconhecimento da questão legal. Legal, normativa, contábil. Então, eu acho que esses são os desafios que nós temos aí nos próximos períodos, no caso. Temos também um desafio em relação à necessidade de acompanhar as mudanças legais e tributárias da harmonização internacional. Porque quando fala, olha, vai fazer balanço patrimonial, só tem uma norma, segue a norma e pronto, é fácil. Só que quando fala que dentro dessa norma, do balanço patrimonial, tem um ativo não circulante, e dentro desse ativo não circulante tem um intangível, e esse intangível tem que ser avaliado, então não é só pegar aquela norma e seguir. Eu tenho que também seguir preceitos maiores, seguir ensinamentos mais amplos que só aquilo. Então, por exemplo, eu tenho que verificar como que se avalia um ativo. Mas a microempresa não precisa. Precisa sim, ela precisa mostrar a essência sobre a forma. Ela precisa valorar os seus ativos. E ela precisa saber que essa valoração do ativo não pode ter impacto tributário, porque tributariamente é outra forma. A empresa ela tem que se manter competitiva com o aumento dos concorrentes e com a capacidade de disputar novos mercados. Então, dentro dessa realidade, ela tem que buscar estar usando esses instrumentos para a construção de algo diferente, sabendo que o ambiente é extremamente dinâmico, sabendo que a inovação tem que estar presente de forma constantemente e sabendo usar todas essas ferramentas contábeis para o seu desenvolvimento. Então, era assim, de forma geral, era o recado que eu queria passar para vocês, né? Assim, sobre essa reflexão em relação a esses demonstrativos e essa nova realidade nacional e que coloca o Brasil numa competitividade internacional. Então, é muito importante fazer cursos de atualização, é importante a formação, é importante a leitura, porque os desafios são bem grandes. Os desafios para se manter nessa competitividade internacional são bem grandes. E só aqui já fica uma lição de casa, que necessita-se que todas essas empresas façam o balanço patrimonial,
a DRE, estou falando das micro e pequeno porte, DRE a balança patrimonial, a DRE, o plano de conta simplificado, notas explicativas e essa declaração para o contador, onde eles assumem determinadas responsabilidades. Porque o fato de eu ser gestor não quer dizer que eu posso simplesmente fazer o que quiser no mercado e não assumir essas responsabilidades. Né? Estou com tempo ainda? Fernando, professor Eloy, tudo bem? Tudo, Eloy. Então, iniciando as nossas perguntas aqui, alguns colegas já colocaram aqui. E sobre a sua fala, você falou rapidamente, mas retomou uma pergunta. Como é que você simplificaria a questão da essência sobre a forma? A essência sobre a forma? Bom, isso, o que acontece? Tributariamente, primeiramente, o que é a essência sobre a forma? Mais importante do que a forma jurídica do meu ativo, do meu passivo, da minha operação, é a essência dessa operação, o que ela representa para o meu investidor, o que ela representa para a minha empresa. Primeiro eu vou dar um exemplo mais simples, depois eu vou para o mais complexo. Um exemplo simples. Eu comprei um bem, um carro, e tributariamente meu carro custou 50 mil. Segundo a questão tributária, ele deprecia 20% ao ano. 20% no primeiro ano, 10 mil reais, segundo ano 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, quinto ano ele não vale nada tributariamente. Se eu vender por 1 centavo, eu estou tendo lucro, correto? Segundo a essência sobre a forma, esse conceito não é verdade, porque imagine que eu sou empresário, eu tenho uma frota de carros, todos acima de 5 anos, e eu coloco que vale 0. O próprio investidor vai olhar e falar assim, essa empresa vale menos do que ela vale realmente. Então esse carro tem que ser valorado por um preço de mercado. E isso mostra o quê? Que mais importa, dentro do meu demonstrativo, eu ter essência do que esse ativo representa, do que a forma jurídica. Um outro exemplo é o exemplo do leasing. O leasing é um exemplo mais complicado. Porque o leasing é o seguinte, o leasing é um arrendamento mercantil com opção de compra. Algo parecido a um aluguel, que eu vou alugar durante 2 anos e ao final eu tenho o direito de comprar. Eu pago 2 mil reais por ano, que dá 48 mil, e ao final pago um valor de 5 mil reais, por exemplo, e fico com o bem. Antigamente era contabilizado quanto? 5 mil reais. Isso quando adquiria o bem. Enquanto não adquiria, não tinha o bem. Só que o bem não custa 5 mil reais, custa muito mais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o valor real do bem completo. E as taxas administrativas e encargos, eles entram como despesa. Então, o valor do meu bem não é 5 mil, é muito mais. Mas eu não comprei ainda, ele não é meu. Ele vai ser meu daqui 1 ano, 6 meses, sei lá, porque ainda vai vencer o contrato. Não importa. Eu já coloco esse valor total e coloco uma obrigação que eu tenho, porque há uma intenção de compra. A menos se não houver a intenção de compra. Mas se houver, eu já coloco ele no ativo. Para quê? Para que meus sócios, meus investidores vejam ele de uma forma diferente. Vejam ele como um bem que eu tenho e uma obrigação. Imagine que falta 1 mês para concluir, eu tenho uma dívida de 2 mil reais, 5 mil para pagar, e eu coloco que nem bem eu tenho. Então não é a minha realidade. Eu tenho, na verdade, um bem que custa talvez 40 mil reais. Valor maior. Correto? Correto. Fernando, outra pergunta que apareceu aqui é quem é a pessoa que pode fazer uma avaliação de ativos? Se for o contador, como é que ele faz isso? Se ele tem que ter algum comprovante, quais comprovantes seriam esses? Uma pergunta aqui. Essa pergunta é boa. Por quê? Dá dinheiro esse negócio? Dá dinheiro. A avaliação dos intangíveis dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Inclusive, é uma coisa interessante. Por quê? O contador pode fazer avaliação do ativo, sim. Ele pode fazer, deve fazer. Tem algumas avaliações que são fáceis. Por exemplo, eu tenho uma frota de carro, eu posso tentar utilizar a tabela. Eu não posso ter um cálculo de avaliação de ativo, que o cálculo seja mais caro que o ativo, né? Eu não posso, senão a gente brinca, a gente fala assim, que é mais caro o molho do que o peixe, né? Quer dizer,
Eu não posso ter um custo tão alto para o microempresário que ele não consiga pagar isso. Então, nós estamos refletir sobre isso. Nós temos a questão de compensar ou não essa avaliação. E aí, essa avaliação, ela tem vários métodos para ser feita. Em alguns casos, eu preciso, inclusive, de outro profissional. Por exemplo, eu preciso avaliar uma máquina. Essa máquina ela não tem prazo de depreciação, ela não tem estipulado. Tem uma regra governamental tributária, que é um padrão, mas não tem nada que o fornecedor me informe isso. E essa máquina é uma máquina usada por engenheiros altamente técnicos, eu preciso de um engenheiro para fazer um laudo. Isso acontece. Novamente, pergunto, precisa ver se esse laudo não é mais caro do que o benefício de fazer um demonstrativo desta forma. Mas existe já profissionais para isso, e mesmo na área contábil, eu conheço várias pessoas que já estão atuando, já atuam há anos, antes da lei, mas depois da lei da 11.638, muito mais, fazendo essas avaliações. Tem também casos assim, muito interessantes. Eu tive um caso de um cliente, ele tem mais de 50 imóveis, e ele não queria fazer avaliação de jeito nenhum. Motivo. Ele falava, se eu avaliar, o fisco vai pegar pelo valor novo e vai querer tributar. Eu falei assim, não é nada disso. Foi difícil convencer. Por quê? Porque ele tinha medo da tributação. O contábil não é tributário, são coisas distintas. Certo? Daí o conhecimento do contador. Oi? Daí o conhecimento do contador. Daí o conhecimento do contador, inclusive. E não era uma avaliação tão difícil, porque a avaliação de imóvel não é uma avaliação tão complexa. Era bem possível fazer, mas ele tinha receio de fazer. Ele achava assim, não, tem imóvel meu que tem 40 anos, eu vou avaliar, o fisco vai me pegar. Né? Então, estas questões foi difícil informar eles sobre isso. Né? Fernando, tem uma pergunta da Marielle aqui. Ela está dizendo o seguinte, que as pequenas empresas, principalmente as optantes pelo Simples Nacional, são relutantes a fazer a contabilidade, por acharem oneroso e não necessário. Há possibilidade delas serem obrigadas pelo fisco à obrigatoriedade contábil? Sim. Até 2015 a gente espera que sim. Inclusive, já começou com o pessoal do lucro presumido, que tem presunção maior do que o esperado, já ser obrigado a estar no SPED, e 2015 vai estar no SPED. Agora, só que é o seguinte, elas já são obrigadas pelo Código Civil, pode mostrar o Código Civil para elas. Em segundo lugar, elas têm que ter um contador para assinar, e se o contador estiver fazendo a contabilidade deles, na verdade não está fazendo a contabilidade, está só fazendo a parte tributária, e o conselho fiscalizar, ele pode ser autuado sim. E nós tem trabalho voltado à autuação no Brasil, tem um plano de visitar principalmente escritórios de contabilidade. Nós tivemos agora há pouco, Fernando, uma das primeiras palestras nossas, o CRC, aqui no nosso evento, dizendo essa fala de que eles estão fiscalizando os escritórios de contabilidade, que as empresas estão sendo verificadas. E nessa pergunta veio sobre a sua visão. Você que, nós nem lemos a sua qualificação, mas você que é professor universitário, você é administrador, também contador. E aí eu creio que você pode falar como administrador e como profissional da contabilidade, como você enxerga o nicho de mercado da micro e pequena empresa? Porque às vezes o que vende é que micro é pequenininha, ela não dá dinheiro, então para que eu vou ter? Se você acredita nessa empresa, você... Olha, a micro e pequena empresa, ela representa mais de 99% das empresas no país. Elas representam 96% das empresas que exportam. Elas têm uma mão de obra muito grande. Agora, só que tem também profissional de contabilidade que está oferecendo uns trabalhos assim extremamente barato, coisa e tal. Só que esse profissional ele não está qualificado, ele vai dar problema. Então, eu acho assim, nós temos que avançar, precisamos avançar. E para avançar nesse mercado, nós temos que ser sérios. Né? Ou seja, é aquela história.
empresário vem procurar a gente, às vezes quer abrir, você pega um rascunho lá, faz um contrato qualquer, assina, faz um preço baixo. Pode ter certeza, quando ele precisar realmente quando ele tiver um problema contábil, um problema tributário, não vai ser esse contador que ele vai procurar. Então eu acho que se os escritórios de contabilidade se profissionalizarem cada vez mais, continuarem fazendo uma série de cursos que os próprios conselhos estão oferecendo, na maioria das vezes gratuitamente, continuarem se qualificando, nós só temos que valorizar a nossa classe. Como é valorizada, inclusive, em vários outros países, no Brasil também, a classe contábil tem crescido e valorizado muito. Nós tivemos aí, inclusive tem algumas coisas interessantes da classe contábil. Primeiro, esse ano de 2014 teve muitos cursos que diminuíram o número de alunos, em contabilidade vem crescendo, indo contrário estou falando do Brasil, né, de forma geral. Segunda coisa interessante é o perfil, que eu tive uma aluna que fez também uma época um estudo, que ela pesquisou o perfil que as pessoas achavam do contador, né, e ela dizia que era um perfil machista. E aí nós aplicamos alguns questionários, tudo mais, e o perfil era homem, que era profissional de contabilidade. Isso também é um grande engano. A maioria dos estudantes de contabilidade hoje são mulheres. E diga-se passagem, quando a gente chega mais cedo para dar aula, quem está lá já estudando são as mulheres, normalmente. É só um comentário, mas é uma realidade que a gente tem que compreender isso. Inclusive, Fernando, para você ter uma ideia, quando nós falamos dessas micro e pequenas empresas também, algo que nós discutimos um tempo atrás no próprio Sistema S, com relação aos empreendedores individuais. Muitos dos empreendedores individuais que estão abrindo empresas, ditos pequenininhos, que às vezes o escritório de contabilidade não quer atender, eles têm potencial para ser uma microempresa, para ser uma empresa de médio porte, e é como você falou, às vezes até exportam, mas ele não tinha o vínculo da formalização, ele tinha medo da formalização. Você também enxerga assim? Eu também enxergo assim. Aliás, eu enxergo... primeira coisa, eu acho que muitos não se formalizam ainda porque o limite é muito baixo. Eu acho que se o limite fosse mais alto, muita gente se formalizava. Primeiro ponto. Segundo ponto, muita gente tem medo da formalização. Tem muita lenda sobre os perigos e tem muita verdade também. A tributação nossa, não no caso do MEI, né? Mas a tributação nossa, de forma geral, ela é muito alta e o pessoal tem medo. Né? E o fisco está se preparando muito bem para todos os controles. Eu sou a favor do controle do fisco, eu sou a favor do acompanhamento, mas eu sou a favor da tributação mais baixa. Porque a partir do momento que tem mais transparência, maior número de pessoas evitam sonegar, o país passa a ser mais transparente, nós melhoramos a qualidade de comercialização nossa, nós só temos que desenvolver. Agora, só que é o seguinte, eu acho que a transparência tem que ser de vários ângulos, não só no chamado nível mais baixo da relação, ou seja, não só no empresário e no funcionário e no governo. Então, eu acho que toda a estrutura tem que ter uma transparência maior, um controle maior, isso melhora as condições do país, melhora educação, diminui lavagem de dinheiro de droga, diminui tudo. Né? Então melhora para todo mundo. Agora não adianta querer colocar a mesma forma de tributar, porque o Brasil para, não tem condição. Né? Quer dizer, precisamos mudar a forma de tributação também. Inclusive, Fernando, para você ter uma ideia, como nicho de mercado que você estava falando, nós tivemos na pós-graduação um trabalho também aqui de um dos nossos alunos, que ele fez uma pesquisa de um diferencial que está tendo para os contadores agora, que até você comentou um pouquinho do plano de negócio, tem alguns contadores que estão sendo demandados, mesmo como se fosse uma auditoria externa, para ele visitar essa micro e pequena empresa e sugerir tributação. Digamos assim, ele faz análise da parte tributária, ele olha, se você fosse optante pelo Simples Nacional, você pagaria tanto, pelo lucro presumido, tanto, Então, ele próprio, ele contrata um terceiro para fazer uma análise sobre essa, e pequena empresa.
Não, tem, e a gente se surpreende, porque nem sempre a melhor tributação que parece ser a melhor é a melhor de fato. Então, a simulação, ela tem sido frequente, sim, porque as pessoas querem alternativas, e a simulação tem sido frequente. E agora, só que também, tudo isso nós devemos cobrar, porque o profissional de contabilidade não pode trabalhar de graça, ele tem que cobrar, saber cobrar de uma forma justa, honesta e transparente, só isso. Né? Inclusive entra aqui, Fernando Gerson, por exemplo, ele fez uma pergunta aqui sobre, até foge um pouco o nosso contexto, mas você comentou um pouquinho sobre a parte tributária, né? Como fazer para reduzir essa carga tributária no país? Ele até complementa, né? E como forçar a tributação a diminuir a pressão sobre as empresas, né? Até já teve até uma ajuda aqui, Fernando, falando assim que deveria ter projetos mais voltados à micro e pequena empresa, né? Sim, tem agora, o BNDES acabou de soltar uma linha de financiamento para inovação. Eu achei muito interessante isso. A linha de financiamento para inovação é para micro e pequeno empresário. Eu dei uma entrevista no DCI abordando isso. Só que era para microempresário, como é que você vai beneficiar para a inovação com valores, primeiro, altamente diferentes da realidade do microempresário, super alto. Segundo, eles dão financiamento, só que eles jogam na mão do gerente de banco privado para ele fazer uma negociação, ele pode acrescentar uma margem sobre. Então, quer dizer, não vai vir com o valor direto para o micro e pequeno empresário. Terceiro, tem uma segunda opção dele ter patente. O microempresário não tem patente no Brasil. Patente no Brasil demora 8 anos para tirar, quando tira já está velha, é caríssima. É um dos países que mais demora. Nós estamos quase igual assim, Uganda, Angola, né, em relação à demora para tirar patente. Então, quer dizer, esse é o tipo de incentivo que o governo dá. Isso, infelizmente, é um problema muito sério que nós temos que nos posicionar, porque a micro e pequena empresa ela é fundamental para o desenvolvimento do país. É verdade. E nesse contexto também, você até falou das questões da exportação, mas nós temos casos aqui de estudos também que até empresas, às vezes empresas familiares, empresas até que produzem produtos orgânicos, por exemplo, aí você fala assim, mas ela é pequenininha. Tem empresas que têm uma faixa de 50 funcionários. Então, quando às vezes a gente vende esse nome micro, pequena empresa, esse nome micro até nos engana um pouquinho. Você não concorda, Fernando? Eu concordo. Eu acho que nossos limites para micro é muito pequeno, inclusive. E eu acho que enganam mesmo, enganam muito. Mas só que é o seguinte, eles não têm interesse muito em aumentar, porque quando aumenta a faixa, aumentando a faixa, acaba caindo tributação. É igual a nossa faixa de IR pessoa física, né? Então eles acabam segurando. Tem uma questão também que a Marielle colocou aqui, Fernando, aí seria a sua visão, o SPED que vem aqui. Como que você enxerga esse novo, nós falamos agora há pouco sobre o E-Social, acredito que é isso que a Marielle está até comentando aqui. Você acredita que seja realmente um sistema inovador e que unifica e agiliza as escriturações? Eu acho que é inovador, eu acho que ele é importante, eu acho que ele agiliza, eu acho que os empresários não estão preparados para ele. Eu acho que nós precisamos de muito treinamento, precisamos de apoio governamental para isso. Precisa ser implementado, na minha visão. É importante. Tem muito ajuste ainda para fazer, inclusive. É muito difícil você fazer, por exemplo, quando você observa um erro, essa observação de erro foi a posteriori, para fazer essa correção é muito difícil. Então, quer dizer, eu acho que é importante, inclusive, o governo ouvir um pouco mais os usuários para poder acertar melhor o SPED. Agora, eu acho que é importante do lado de cá e do lado de lá. Ou seja, para a gente é importante e tudo mais, mas é importante também instrumentos contábeis nos órgãos públicos. Não é só o privado que você tem que ser mais transparente, tem que ser do outro lado também. Porque senão, o que acontece? Eles aumentam os controles, evidentemente vão aumentar a arrecadação, porque vai reduzir fraudes, e o que eu acho corretíssimo, só que o que se faz com esse dinheiro não frauda do lado de cá, frauda do lado de lá, quer dizer, não dá, né? É absurdo isso.
Então, é isso que nós não podemos aceitar. Agora, quanto aos controles, eu concordo plenamente. Fernando, para a gente encerrar, uma das últimas perguntas que eu faria para você aqui, quais são os desafios para esse nosso acadêmico, para esse nosso aluno, frente a todos esses problemas tributários que nós não temos muito como proceder? Quais são os desafios? O que você sugere que ele faça? Qual que é a sua dica? Primeiro eu sugiro assim, estudo constante. Né? Precisa estudar. Leitura, muita leitura, acompanhamento do que está acontecendo. Segundo, frequentar as entidades congraçadas, todas. Né? É importante frequentar, é importante participar dos debates, você só tem a aprender isso. Grande parte das coisas são gratuitas. Às vezes você vai dar palestra nos locais, tem local que você vai, tem muita gente, tem local que você vai que não tem tanta gente assim. Então aproveitem isso. Eu acho que é importante isso. Né? Terceiro ponto é perceber que nem tudo é da forma como parece, ou seja, pense um pouco como empresário até em formas alternativas de obter bons resultados, alternativas e éticas, evidentemente. Né? Eu acho que são esses aspectos muito importantes. Né? E saber o seguinte, não adianta brigar contra as mudanças, mas sim contribuir para fazer a mudança. Esse é o nosso papel como contador e como pessoa da sociedade. Inclusive, pessoal, eu acredito que o Fernando, além de ele falar todas essas dicas para vocês, ele faz. Porque, gente, olha, analisando os itens aqui, ó, graduado em Administração Pública pela Universidade Católica Dom Bosco, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco, doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí, gente, não para por aqui, olha isso. Coordenador do curso de Ciências Contábeis da PUC São Paulo, do campus Ipiranga. Professor das Faculdades Metropolitanas Unidas, das Faculdades Integradas Rio Branco e da FATEC. E não acabou, gente, ó, vice-conselheiro do CRC São Paulo. E ainda, pessoal, deu para escrever um livro. Então, é com alegria que a gente coloca aqui que o Fernando de Almeida Santos, né? Ele escreveu com um colega o livro Contabilidade, isso, com ênfase em micro e pequenas empresas e médias empresas, e está na 3ª edição, não é isso, Fernando? Está na 3ª edição. Inclusive, nós vamos fazer um sorteio com as pessoas e aí, Fernando, nós gostaríamos de que você, por gentileza, autografasse, né? Para Claro, essa pessoa que vai ser o sorteado aqui. E aí é lamentável porque a gente tem um sorteado, né? Mas nós temos inúmeras pessoas aqui, ó, os últimos aqui, ó. Ayrton, Odair, Marielle, que participaram bastante. Ó, vamos cruzar os dedos. Então vamos lá. Ó, então estou falando para eu mostrar aqui. Tchan, 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 tchan. A gente tinha que fazer igual aqueles... Deixa eu falar só uma coisinha. Pois não. Esse livro, eu vi ele antes de ontem. É lançamento, tá quentíssimo. É sobre micro e pequena empresa e tá com a legislação atualizada até 2014. Inclusive, na graduação pode ser usado porque ele tem exercícios, estudos de caso. Conheço, Fernando. Utilizo, Fernando. Que bom. Eu creio que aqui a minha torcida teria que ser o seguinte: está no ambiente, valeria o livro. Vocês não acham, pessoal que está no ambiente aqui? Gente, ó, o sorteado foi Neiane Carneiro Saraiva. Essa foi a Felizarda. Fernando, depois eu escrevo no e-mail, por favor, para você... Ótimo. Manda para mim endereço, eu já mando direto para ela eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar na UCDB, a gente está na casa onde eu aprendi muito, né? Então só tenho a agradecer a Eloíra, o Paulo, aos professores, ao Guilherme, ao Lucélio, Fortunato aí, estão aí, né? Todos os professores da casa, o professor Jefferson Pistori, né? Inclusive nós estamos escrevendo um livro juntos aí também, né? Que ótimo. Tá bom? Muito obrigada, Fernando. E olha só, há um tempo atrás, o pessoal falou assim, mas Eloíra, esses eventos você só faz
com o pessoal de Campo Grande. Não, agora estamos falando via Skype com São Paulo, com o conselheiro de São Paulo. Fernando, muito obrigada por toda a tua atenção, por toda a sua ajuda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço.